registrar aqui que o boiceta Júpiter, ele cometeu um crime, porque ele me acusou de transfobia. Isso é crime, porque tá imputando falso crime. Ora, seja muito bem-vindo a essa espelunca de canal. Meu nome é Jander Pires. Eu venho aqui trazer para vocês um vídeo bizarro, surreal, do Lucas Pavanato, candidato a vereador, candidato aí de direita, conservador, já muito conhecido pelo espectro da direita. E ele foi lá fazer um debate com uma boiceta chamada Júpiter. Eu vou mostrar aqui para vocês esse vídeo que tá bem imperdível, da dinâmica ali do debate dos dois, e no final vou deixar meu comentário. Vamos acompanhar aqui para vocês entenderem essa bizarrice aqui. Vamos lá. Permitir que um homem biológico venha competir com uma mulher no esporte é como se você estivesse permitindo um doping, só que um doping biológico, porque a pessoa já nasce com vantagem física. E essa vantagem física, ela torna o esporte desigual, essa vantagem física torna o esporte problemático. É por conta disso que eu sou contra homens biológicos competindo com mulheres. Eu não tô nem aí pra forma como a pessoa se identifica. Agora eu tô aí quando você começa a prejudicar a saúde do nosso esporte e muitas vezes até a integridade física de uma mulher. Por exemplo, no MMA. Imagina uma mulher biológica competindo com homem biológico. Vai haver uma vantagem. Dentro dessa vantagem, a mulher pode se lesionar, pode se machucar. Já aconteceu o caso de uma lutadora que teve traumatismo craniano, por exemplo. Então, assim, eu não vejo isso como inclusão. Eu vejo isso, na verdade, como exclusão das mulheres que se preparam para competir e são obrigadas a competir de uma forma desigual no esporte. Você acha isso justo? Acha justo mulher levar porrada no ringue de homem biológico? Eu acho que homens que lutam já agridem as próprias companheiras, ex-namoradas, né? Eles não precisam estar num ringue pra isso. Aí já é caso de polícia. Um homem que agride sua companheira, que agride suas companheiras, isso já é caso de polícia, né? Caso de esporte, de um ringue, de um homem bater numa mulher num ringue de esporte, né? Olha a premissa e olha o raciocínio desse tipo de gente. Vamos lá. Quando tem uma mulher cis lutando com um homem cis dentro de um ringue, é consentido. Quando tem uma mulher trans... Gênero é homem e mulher. Não tem mais do que isso. Em qualquer esporte, ela luta muito pra estar lá. E não só o Comitê Internacional Olímpico que decide sobre essas questões hormonais, né? Inclusive de sexo. Vocês falam que é sexo biológico, homem e mulher. Não tem nada a ver com biologia, homem e mulher. Ela falou aqui sobre casos... Homem e mulher não tem nada a ver com biologia. Esse pessoal aí que fala que segue a ciência. É muito surreal, muito bizarro. Etc. Vou citar alguns casos. Desculpa. Atleta trans vence pela 8ª vez na categoria feminina. Seleção australiana de futebol feminino com 5 jogadores trans vence a Grande Leste em meio a forte segurança após permanecer invicta durante toda a temporada. Tudo coincidência, gente. Não é porque tem vantagem física, não. Maratonista trans derrota 14 mil mulheres em corrida após competir com homem meses antes. É tudo coincidência, gente. Essa vantagem das trans no esporte não existe. Na verdade, é coisa da nossa cabeça. Então, se der hormônio pra pessoa, você vai tirar totalmente a vantagem física dessa pessoa pra competir no esporte. E se você for contra isso, se você for contra essa vantagem, você é preconceituoso. É isso que ele tá defendendo aqui. Se você discorda de homem dando empurrada em mulher, se você discorda de homem biológico competindo com mulher, você é preconceituoso. É quando você cria uma ideologia, você cria uma teoria na sua cabeça e depois você quer impor goela abaixo da sociedade. E se você falar, você é preconceituoso e você pode ir preso. Porque até mesmo aqui, o nosso amigo, ele disse que eu sou transfóbico. E a definição de transfobia que tá no tipo penal é a seguinte: aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém. Eu quero saber se, tendo em vista que esse é o tipo penal, se você acha que eu sou transfóbico mesmo? Sim, Lucas, eu acho que você fere o artigo 5º, inclusive, da Constituição, porque através da sua transfobia disfarçada de opinião política, muito mal formulada, inclusive, você viola, né, a intimidade, a vida privada e a honra da imagem, principalmente de pessoas trans. Eu quero aproveitar esse espaço aqui para tentar responder uma pergunta que todos estão fazendo nas redes sociais aí. A dúvida que todo mundo quer saber. A pergunta de $1 milhão. Vamos descobrir hoje aqui, finalmente, ou não? O que é boiceta? Explica pra gente. Boiceta é uma identidade de gênero transmasculina. Identidades transmasculinas, Lucas, você provavelmente não deve saber nada sobre isso, mas dentro das transgeneridades existem transfeminilidades e transmasculinidades. Dentro das transfeminilidades está, sim, a mulher trans, a travesti, entre outras identidades voltadas a isso. Na transmasculinidade está o homem trans, está o boiceta, que é o meu caso, que eu me identifico. Existem outros termos, outras terminologias. Se eu fosse fazer um comparativo básico para você que não tem nenhum letramento de gênero, eu falaria que o termo boiceta está como o termo sapatão para
E esse sujeito, ele fala que o Lucas não entende nada dos termos boiceta, dos termos trans isso, trans aquilo, como se fosse algo fabuloso, algo esplendoroso para nossa sociedade. Depois eu vou comentar. Então, boiceta para o homem trans está como sapatão para a lésbica. Mas isso é bem básico, isso não aprofunda muito, né? Eu trouxe aqui um texto de Roberto Chasco Inácio, que foi um dos precursores aí do termo boiceta. E ele, né, eu fiz parte do movimento onde o Roberto estava inserido. Eu vivenciei isso do lado dele, né? E ele coloca assim no texto dele: eu comecei o uso do termo com a ideia de não aversão à genital e o medo de que nossa genital nos tornasse menos homens. Ser boiceta também me significava tentar ser o menos macho possível, coisa que você acha que você é e não é. Boiceta reflete toda a minha vida, minha vivência, coisa que você não tem como um homem cis pra querer falar sobre homens trans, transmasculinidade ou até mesmo boicetas. O que é ser um homem? Um homem é um macho da espécie Homo sapiens e que tem ali seus marcadores biológicos que impactam no seu comportamento durante a vida. Isso é um homem. Muito simples de ser definido. Agora aqui, vocês perceberam, né? Falou e não deu nenhuma definição objetiva. Como não? Do que é ser boiceta. Eu acabei de dizer. Não entendi boiceta nenhuma. Eu peço até desculpa às vezes por errar o pronome que ele quer ser chamado, mas é porque é meio confuso pra mim, assim como é pra você que tá assistindo esse debate. Lucas, eu não sou contra a forma... Deixa eu falar. Eu não sou contra a identificação. Respeito, por favor. Vocês não pregam respeito? Então respeito minha fala. Corte rápido. Eu não sou contra a identificação de uma pessoa. Eu não sou contra a orientação sexual de uma pessoa, a opção sexual de uma pessoa. A pessoa pode ser e fazer o que ela quiser. Eu sou contra quando você pega uma ideologia e começa a impor essa ideologia para a sociedade, gerando consequências negativas, incluindo as nossas crianças e as mulheres que saem prejudicadas com isso. Existe uma diferença entre o movimento LGBT, que é um movimento ideológico, neomarxista, que é um movimento que impõe esse tipo de ideologia, e os LGBTs, que são gays, lésbicas, transexuais. Inclusive, eu tenho apoiadores de diferentes círculos. Tem uma transexual, a Suelen, que ela me apoia, inclusive para vereadora aqui em São Paulo, e ela não tem problema nenhum com isso, porque ela concorda com as coisas que eu falo. Ela tá de acordo com aquilo que eu digo, porque eu tô falando a verdade. Nada além da verdade, nada além de defender as nossas crianças. E registrar aqui que o boiceta Júpiter, ele cometeu um crime, porque ele me acusou de transfobia. Inclusive, eu falei aqui o tipo penal e ele insistiu falando que eu sou transfóbico. Isso é crime, porque tá imputando falso crime. Lucas, o que você tem a me dizer sobre vários estudos neurológicos, né? Sobre diferenças nas estruturas cerebrais? Então, como é que você quer negar essas propriedades científicas para poder prevalecer de que homens e mulheres trans não existem? Interessante aqui a gente deixar claro uma coisa. Ele acabou de cometer uma falácia aqui de que eu disse que pessoas trans não existem. Eu não disse isso em momento nenhum. Eu só não quero que homem biológico bata em mulher biológica. É bem clara a diferença dos dois. Gênero é uma questão neurológica e biológica ou é uma construção social? Os dois juntos são impossíveis. Responde. Qual dos dois? Não é qual dos dois, Lucas. É qual dos dois? A questão é que gênero é uma objetivo. questão social, política, biológica. Então também. não é neurológico e biológico. Se é social, não é neurológico e biológico. Claro que sim, acabei de então, falar. se é neurológico e biológico, não é social. Definir um carro, eu vou falar lá, é um veículo que tem um motor e ele tem 4 rodas. Aí você fala, não, carro pode ser qualquer coisa. Não, carro pode ter 2 rodas. Carro, para de significar carro. Da mesma forma, se você não delimita limites na hora de você definir um determinado termo, e esse é o problema dos relativistas pós-modernos, eles não definem os termos, eles inventam termos sem definição alguma. Eles não conseguem definir objetivamente o que são as coisas. E vira essa confusão. Como não, 1 milhão parça? de termos, na maioria das vezes, pra dizer a mesma coisa. A mesma coisa. E confundir e detalhe, se você não entende essas coisas porque você está ocupado com coisas mais importantes, eles vão te chamar de transfóbico e vão querer te colocar na cadeia. E eu sou o radical, não eles. Eu queria muito jogar basquete, mas eu sou baixinho, infelizmente eu não posso. A realidade não se molda àquilo que eu quero na minha cabeça. Da mesma forma que a realidade não se molda àquilo que vocês querem na cabeça de vocês. Quase 90% das crianças que na infância têm disforia de gênero, depois na vida adulta elas vão se identificar com o próprio sexo. Só que o que você defende aqui é que essas crianças sejam submetidas a terapias hormonais, ou seja, injeção de veneno nessas crianças, que podem causar consequências irreversíveis, infertilidade, câncer, morte. Então você defende aqui a morte das nossas crianças, a infertilidade das nossas crianças. É isso que você defende, não adianta rir, é a verdade. E se eu tiver que colocar minha liberdade em risco pra defender essas crianças dessa ideologia nociva que vocês defendem, eu vou colocar. Tô aqui de peito aberto, sem medo. Porque a vida das nossas crianças, a integridade das nossas crianças é o bem mais importante. E vocês tentam atacar com ideologia na cabeça delas, dentro da escola, com procedimentos que são invasivos e que vão gerar problemas pra saúde delas. E daí depois, quando elas tiverem esses problemas, não vai ter movimento LGBT pra lidar.
Quem vai ter que lidar vão ser os pais. É mentira. Então é as pessoas isso que LGBT vocês já defendem. lidam. Mas quando você for pra uma esfera civil, você com certeza vai ser incriminado, até porque vocês imaginam se esse panfleto aqui tivesse escrito proibir pessoas pretas no esporte, proibir Nossa, completamente ideologia e estudo de Completamente raça diferente. racial nas escolas, Ridículo. proibir pessoas pretas de... Vocês imaginam Ridículo. se isso fosse em relação a outros grupos minoritários? Vocês acham que ele não seria taxado de racista se isso aqui fosse em relação a pessoas pretas? E por que ele não é transfóbico quando se trata de pessoas trans? Vocês vê que ele fala de é autoritário, gritando no microfone. Quem é autoritário aqui é você, mano. Quem é autoritário aqui é a sua ideologia. Você que quer calar minha voz. Transfóbica. Você que quer calar minha voz, Você distorce o que eu também- falo. Nesse caso aqui é ele que tá calando a minha, né? Ele não suporta ouvir um boy teta falar, faz até andando dentro da garagem pra ver se cala um boy teta. Não gostou. Mas aqui na minha... Todo mundo perguntando o que é boy teta. Ele fez acusações graves aqui. Posso responder rapidinho? Pode. O Boiceta Júpiter fez algumas acusações aqui. Eu não falei Que de é- você em momento nenhum que é como o- o que é homem, o Lucas. seguinte. Então você não precisa falar Mas assim eu comigo. posso falar como eu bem Ah, entender, né? Você não controla o que eu falo você ainda. não- A comparação que ele fez aqui é esdrúxula, porque mulheres negras e mulheres brancas têm condições de competição físicas parecidas. Então, você não tem uma injustiça nesse caso. Quando você coloca um homem biológico e uma mulher biológica para competir, biológico, é existe biológico, uma isso divisão não existe. física que prejudica as mulheres Eu biológicas. já te provei Então, que não. a ideologia... Eu te provei o contrário. Eu te provei que não. Ideologia não muda a realidade biológica dos fatos. O que eles fazem é exatamente isso. Se você discorda da ideologia deles, você tem que ser perseguido, você tem que Essa ser preso realidade e você biológica não dos pode fatos, falar o que ela é pensa. só a sua E não me perspectiva. deixa falar porque não aguenta a verdade. não aguenta a verdade? O que eu trouxe aqui Você é tá só a falando verdade. mentira. Não sou contra a existência de Mentiroso. pessoas trans, tanto que tenho Mente transexual pra caramba. me apoiando para vereador de São Paulo, tenho homossexuais Problema me dessas apoiando pessoas, para infelizmente. vereador de São Paulo. Muitos Coitado. vão votar em A mim barata porque botando são no pessoas inseticida. que não negam a verdade em nome de uma ideologia. Então tenho orgulho das pautas que defendo porque eu tô defendendo aquilo que é certo. Sem preconceito algum, apenas defendendo a verdade da ciência que os negacionistas são contra. Ó, gente, a situação é a seguinte. Eu sou de um tempo onde existia a parada LB, né? Que de fato era uma causa legítima. Era e foi uma causa legítima a respeito a inclusão, né? O respeito à comunidade de lésbicas, gays, né? E de fato eles mereciam o devido respeito. Apesar que na sociedade ainda assim havia muitos núcleos, ainda era minoria, que respeitavam pessoas. Isso, todo mundo convive na sociedade com pessoas que são né, lésbicas ou gays, sendo que eles conseguiram esse avanço, conseguiram essa inclusão do respeito deles na sociedade e daí por diante abriram a porta do inferno, né, para um monte. Hoje já não sei nem mais qual é o abecedário dessa sigla, dessa comunidade, né? Inclusive abriram as portas para os malucos, os doentes mentais, para poder inventar núcleo do núcleo dessa comunidade. Inclusive, tem muita gente que é da comunidade LGBT, já não sei mais as letras, que já não se identificam mais, né, com essa coisa de boiceta, enfim, transiça. Existe o gênero masculino, feminino, homem e mulher, não passa nada disso. E você vê nitidamente que esse Júpiter, né, essa Júpiter, sei lá como vou definir, é uma pessoa com sérios distúrbios, né, uma pessoa até inteligente, mas tem sérios distúrbios e é um micro, na sociedade, é um micro do micro do micro querendo se prevalecer em cima da sociedade num todo, né, a sociedade normal, sã. E já virou caso de ideologia com a globalização, essa geração woke. Eles tomaram os judiciários de diversos países, ou seja, legalizando, institucionalizando esses gêneros, essas siglas loucas. E, enfim, o mundo está uma loucura, né? Não é por menos que a gente vê aí famílias se desintegrando, enfim, crianças se desvirtuando. É um absurdo que o mundo está virando. Os loucos abriram a porta do hospício, os loucos estão aí querendo ditar as regras, né? A gente de fato virou, as pessoas sãs viraram resistência nesse meio. Mas o Lucas Pavanato, ele está candidato a vereador de São Paulo. Você que é de São Paulo, pensa bem nos seus candidatos, ele defende, né? E o pior, uma coisa que é muito importante, pô, cara, a gente sempre falou, deixa as crianças em paz. Você vai virar adolescente, pré-adulto, vamos dizer assim, você toma suas rédeas, o seu norte na vida, mas deixa as crianças em paz, cara. Eles têm uma cisma com as crianças
que é uma coisa surreal, surreal, é o próximo passo dessa agenda, infelizmente. Tá bom? Comenta aí o que você achou do vídeo de Lucas Pavanato em cima desse sujeito. Meu nome é Jander Pires, inscreva-se no canal, deixa o seu like aí para ajudar o vídeo a ser engajado aí, ser divulgado na plataforma, e não perca nosso próximo vídeo. Um forte abraço, tchau!